O TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, é um transtorno do neurodesenvolvimento, ou seja, as pessoas nascem com esse transtorno e vão conviver com ele pelo resto da vida. Isso já responde porque não apenas crianças têm TDAH, mas adultos também têm TDAH. Afinal de contas, um adulto já foi uma criança um dia. Outra coisa muito comum que a gente ouve é a existência do transtorno de desatenção, chamado de TDA. Será que existe o TDA? Eu vou falar para você nesse vídeo, vou contar quais são os tipos de TDAH e no final eu vou também trazer para você alguns sintomas de desatenção e alguns sintomas de hiperatividade. Então vem comigo. Para começar, vamos entender quais são os tipos de TDAH. Existem 3 apresentações desse transtorno. A primeira é a apresentação predominantemente desatenta. Nesse caso, quando se faz um diagnóstico, considerando os últimos 6 meses, percebe-se que o indivíduo preenche critérios apenas para desatenção. Então, veja que ele vai ter problemas em relação à sua atenção apenas. Na apresentação, que é o segundo tipo, predominantemente hiperativa e impulsiva, os sintomas presentes vão ser apenas sintomas de impulsividade e de hiperatividade, tá? Se tiver algum sintoma de desatenção, é muito pouco, não fecha critério suficiente para considerar também a desatenção como um ponto importante dentro do transtorno. Aí a gente vai falar do terceiro tipo, que é a apresentação combinada. Tanto a desatenção está presente de maneira significativa, quanto a hiperatividade e a impulsividade. Então, a gente junta tudo e aí essa pessoa tem problemas tanto de desatenção quanto de hiperatividade e impulsividade, infelizmente. Mas vamos pensar um pouco. Quais são os sintomas de desatenção que você pode citar aqui? O primeiro, não prestar atenção em detalhes ou cometer erros por descuido, seja numa tarefa doméstica, seja no trabalho, seja numa tarefa escolar. Então, isso é algo muito comum. Um segundo sintoma muito comum também é a dificuldade de manter a atenção em tarefas e atividades lúdicas. Pessoas com TDAH, elas têm uma tendência a acreditar, digamos assim, a entender mais facilmente sobre coisas palpáveis. Então, utilizar exemplos lúdicos, tarefas lúdicas, é muito difícil para essa pessoa conseguir ter uma compreensão e aí não ajuda no processo de aprendizagem dela, tá bom? Dificulta muito. E o terceiro sintoma de desatenção que eu quero trazer é a dificuldade para organizar tarefas e atividades. Especialmente falando de questões burocráticas, é muito difícil para uma pessoa com TDAH. Agora vamos ver os sintomas de hiperatividade. Frequentemente, falar demais é um sintoma de hiperatividade, inclusive é o que mais se vê em adultos. As pessoas pensam muitas vezes que por não ficar pulando de um lado para o outro, adultos não têm TDAH. Mas a impulsividade, a hiperatividade do adulto, muitas vezes vai se manifestar dessa forma. Frequentemente ele fala demais, ele deixa escapar uma resposta antes que a pergunta seja concluída, tá certo? Também é algo muito comum de acontecer, é um sintoma muito comum. E ele interrompe ou se intromete facilmente na conversa dos outros, toma a atividade dos outros para fazer, porque ele considera que vai fazer, vai ser mais rápido, que ele sabe fazer. Claro que não se trata de falta de educação, mas da impulsividade presente de maneira significativa no transtorno, especialmente no critério hiperatividade e impulsividade. Agora, a questão é certo dizer que existe TDA só porque a pessoa ela não tem a hiperatividade e a impulsividade como características ali dentro do seu transtorno? Não, gente, não é certo dizer isso. Não existe TDA.
Independente de qual é a apresentação do transtorno, o nome do transtorno é TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, o que vai diferenciar é se é predominantemente desatento ou predominantemente hiperativo e impulsivo, tá? Mas isso não muda, em hipótese alguma, o nome do transtorno. Mesmo que uma pessoa tenha a desatenção predominante, ela tem TDAH, tá certo? Agora me fale sobre você aqui nos comentários. Você tem TDAH e qual é o sintoma que mais te incomoda?